Se você tem acompanhado notícias demais na televisão, na internet e agora o seu coração tá desesperado, eu queria muito que você sentasse aqui comigo agora pra gente conversar um pouquinho sobre o Apocalipse e os ansiosos. E tantas vezes o Apocalipse, sabe, a revelação de Deus a respeito do fim dos tempos é distorcida, é vista de uma forma catastrófica, sabe? Por mais que seja com uma boa intenção, eu acho que muitas vezes isso tira o coração da mensagem, que é a plena restauração dos nossos corpos, dos nossos espíritos, da nossa mente e da nossa comunhão em terra mesmo, né? Porque o Apocalipse fala de Deus habitando no meio de nós, então será totalmente diferente. Nós estamos falando do término do plano de restauração de Deus. Não é uma má notícia, é uma boa notícia. Mas tantas coisas ruins acontecem, né? Eu acredito que a lógica que Jesus traz nos evangelhos é a mesma de Deus quando fala com Abraão. Por acaso eu faria alguma coisa sem avisar o meu amigo Abraão? Então, quando Jesus diz pra gente, não mais chamo vocês de servos, e sim amigos, porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz. Jesus está dizendo pra gente, eu vou avisar pra vocês todas essas coisas difíceis que vão acontecer. Mas é muito importante a gente notar que todas essas profecias de coisas difíceis que já acontecem na humanidade são sempre acompanhadas com o Espírito guiará vocês, o Espírito dirá a vocês o que falar, Deus estará com vocês, não tenham medo, é por pouco tempo. Por que é necessário? Porque toda a destruição do que nós conhecemos aqui, hoje em dia, né, como terra corrompida pelo pecado, ligação com a permanência do que é inabalável. Todas as coisas desse mundo, os planos desse mundo precisam ser abalados para que permaneça somente o que é inabalável. E é justamente esse o ponto que a gente deveria estar se concentrando. Isso me lembra algumas coisas a respeito do que Jesus fala da terra, da areia, né, e do chão firme, que é algo muito importante, né, da gente pensar, porque o ser humano ele tá sempre querendo se agarrar em alguma coisa, a gente tá sempre querendo conquistar algo que a gente acredita que vai ser algo que vai contribuir para que a gente viva nessa terra de uma forma plena, algo que vai deixar a nossa alma satisfeita. Quem fala a respeito disso é Jesus, no livro de Lucas, capítulo 12, e eu queria ler aqui porque eu acho que é uma passagem muito importante. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. No livro de Lucas, Jesus fala muito sobre o que é o verdadeiro tesouro, né? E o que é o tesouro? O tesouro é aquilo que eu busco com todas as minhas forças, porque, cara, é aquilo ali que vai mudar a minha vida, que vai me fazer dizer pra minha alma: descansa, você já tem o que você precisa. E é engraçado, porque tem um outro grupo na Bíblia que também usou esses mesmos termos e foi repreendido por Jesus, que no caso é Apocalipse, né, no capítulo 3, que é a igreja de Laodiceia. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. E o que acontece? Jesus, na parábola do rico insensato, ele diz: louco, você morrerá esta noite, e então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Aí Jesus termina dizendo: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Jesus está querendo dizer sobre o terreno em que nós firmamos a nossa vida, sobre qual é a nossa grande expectativa da vida, a nossa grande esperança, do que eu preciso para que então a minha alma descanse. Nós estamos falando de coisas daqui da terra, acho que a regra é até bem prática. Se eu posso destruir, se eu posso ver se esfarelar diante da minha frente, se pode se afastar de mim, não é totalmente confiável. E se aquela coisa ruir sobre a minha vida, eu vou cair junto. Porque Jesus diz que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E esse é o grande perigo das coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ama muito dinheiro, ama muitas riquezas e eu sou muito rico. Um dia, a bolsa quebrou, eu acordei e eu não tenho mais um tostão no meu bolso.
é muito provável que essa pessoa entre em desespero e ela desista da vida, ela perca o rumo da vida dela. Sabe? E você vê a pessoa ficando desgostoso da vida. Por quê? Porque aquilo que ela considerava que seria capaz de fazer a alma dela descansar a decepcionou. Eu preciso de alguma coisa que a traça não possa corroer, que o ladrão não possa roubar e que ninguém possa tirar da minha mão. E que o fogo de Deus também não consuma. E o que é inabalável se não a presença de Deus? Não é à toa que na Bíblia, por tantos versos, né, mas principalmente nos Salmos, nós vemos Jesus sendo descrito como rocha firme. Ele está sempre sendo definido com essas características de firmeza, de estabilidade. Porque o ser humano precisa disso desde sempre. Desde que nós somos crianças, nós precisamos de estabilidade. Se o meu coração estiver em Deus, comigo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com tantos homens de Deus que foram colocados em situações extremas. Por exemplo, Paulo, quando foi preso, na época que ele escreveu a carta de Filipenses. Então ele está submetido a toda aquela pressão, a todo aquele caos. E ele escreve uma carta sobre alegria. O que pode fazer uma pessoa escrever sobre alegria no meio do caos absoluto? Uma terra firme. Ela vai conseguir seguir em frente, mas não de uma forma idealista, tipo, eu não tô sofrendo, eu estou de boa, estou tranquilo. Mas como Paulo falou, né, em Coríntios, que ele diz, em tudo nós somos abatidos, mas nunca destruídos. Ele tá falando de que as coisas podem até acontecer, sabe? Nós podemos até estar cercados de temores externos e internos. Mas quem seria capaz de nos separar do amor que está revelado em Cristo Jesus, sabe? É o que Romanos 8 diz. Romanos 8 não está falando sobre pecado. O pecado é capaz de nos separar de Deus se a gente deixar a raiz brotar ali. Mas nada nessa terra, nem profundidade, nem altura, nem as circunstâncias, nem os pavores, nem anjos, nem demônios, nem poderes, principados, potestades, governos, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Eu estou diante de um tesouro que não vai ser tirado de mim. Eu estou diante de uma terra firme e eu posso pisar com segurança. E isso dá uma outra dimensão para a gente a respeito das situações difíceis. Por quê? Porque Jesus veio para isso. Ele veio para que nós nunca mais estivéssemos sozinhos. Essa é a maior bênção da humanidade. Não é ter tudo que eu quero, ter uma vida pacífica, poder adorar a Deus da forma que eu acho que devo adorar, mas é o que está escrito no livro de Isaías. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Se eu não estou mais sozinho, quando eu chorar, eu posso recorrer ao Consolador. Se eu precisar de socorro, eu posso recolher ao Deus da cura. Se eu precisar de alguém para consolar o meu coração por alguma perda, eu vou ao Deus que me vê, sabe? A gente está sempre cercado dessa presença. A gente está sempre acompanhado por essa presença. Eu vi essa frase esses dias e ela me marcou bastante, que ela fala assim: a ansiedade é mestra em te dizer que Deus não estará com você. E é verdade, todos os cenários catastróficos que a gente imagina, nós estamos desolados e desamparados. Mas se a gente olha para a Bíblia, se a gente olha para as promessas de Jesus, nós vemos a proteção de Deus e nós vemos a presença de Deus no meio da dor, no meio da dificuldade. Ele olha para os discípulos, assim que ele está sendo assunto aos céus, ele fala: façam a minha missão e de pregar o Evangelho, e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós temos vários momentos da Bíblia em que essa presença constante que faz o nosso coração descansar está sendo garantida. Por exemplo, no Salmo 48, versículo 14. Pois assim é nosso Deus, Ele é nosso Deus para todo sempre, nos guiará até o dia de nossa morte. Então eu acho que aqui é muito importante a gente recalcular a rota, sabe? E pensar, cara, em quem eu tô escolhendo acreditar? Eu tô escolhendo acreditar na ansiedade? Que tá me dizendo que eu não devo dormir porque vai acontecer alguma coisa e de alguma maneira Deus vai se esquecer de mim? Sabe, eu pensava um pouco assim, mesmo que tipo assim, que não fosse escrachado, sabe? Lá no íntimo eu pensava muito assim. Quando eu tô contando essa história, eu sempre me refiro a ela como o redemoinho de Jó. Porque foi como se Deus confrontasse toda a minha arrogância, sabe? Em pensar que ele mentiria. Porque quando a gente escolhe ouvir essas vozes da ansiedade, a gente tira a credibilidade da voz de Deus, que diz que nos acompanhará para sempre, que diz que não estamos abandonados.
e que temos uma esperança firme, sabe? A vinda de Jesus, como eu falei, né? O que é a volta de Jesus, se não a restauração plena de toda a criação de Deus? Deus habitando no meio do seu povo. Não tem mais noite, não tem mais caos, não tem mais ladrão, as portas não precisam ser fechadas, não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais choro, não tem mais problemas de saúde mental, não tem mais problemas de saúde física, não tem nada que possa nos distrair da presença de Deus, não tem nada que possa tentar nos roubar da presença de Deus. Nós estaremos para sempre em descanso. Esse descanso ele já pode começar aqui, entendendo, né, que o que eu tenho de mais precioso, o que eu poderia ter de mais precioso nessa vida, eu já tenho, que é a presença de Deus. Os salmos estão recheados da verdadeira vida com Deus, porque a gente tem essa noção de que a vida com Deus é uma coisa assim, tipo uma confiança constante, ou sim ou não, porque a gente tenta ver o mundo com essa perspectiva preto e branco, mas não é assim. A vida não é assim. E aqui a gente vê uma crença muito crua, sabe? Tipo, com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas, uma pessoa que se apresenta, mesmo quebrado, diante de um Deus que adora consertar. Então, nós vemos aqui no Salmo 46, um homem que não escondeu o pânico no seu coração, mas que ele sabia que ele não estava desolado. A gente não está falando de, sei lá, tipo, uma crise localizada num estado, nós estamos falando de caos absoluto. E eu vou ler aqui. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Tá tudo desmoronando. E num cenário assim, cara, você só entra em desespero. Porque a vida tenta o tempo inteiro fazer a gente esquecer isso. Fazer a gente esquecer de que a gente não tem controle sobre nada. Então, quando vem alguma coisa e nos lembra, a pancada é certa. E dói muito. Os salmistas aqui, né, os descendentes de Corá, eles reconhecem a Deus como refúgio, força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Nós sabemos, Deus não mente, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então, acaso ele vai falar alguma coisa e não vai cumprir? Então, se ele disse que estaria conosco, que não nos abandonaria, que ele cuidaria de nós, é isso que nós precisamos saber, sabe? Em todas as dificuldades, ele estará conosco. E não só isso, ele tem para nós uma esperança firme, que é a esperança do céu, né? A esperança da eternidade com ele, né? E às vezes pode parecer meio estranho, eu pelo menos assim, me incomodava muito quando eu ia pedir conselho para alguém e a pessoa me falava isso. Ah, você já tem o que é de mais importante nessa terra, sabe? Ou quando eu ia falar alguma notícia ruim, a pessoa falava, ai, até que enfim, vamos pro céu logo. E eu assim, mano, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero trabalhar, eu quero ser promovida, eu quero ter minha casa, eu quero viajar. Todas essas coisas são muito legais, mas é muito louco você pensar que essas coisas vão trazer descanso para sua alma, porque é o que Jesus falou na parábola. Todas essas coisas podem ser corroídas. É loucura um homem procurar tesouros nessa terra e não se preocupar em ser rico para com Deus. Porque quando eu morrer eu não vou levar nada daqui. A única coisa que eu tenho para apresentar diante de Deus, se existe vida após morte, existe céu ou inferno, a única coisa que eu posso levar diante de Deus é a sua própria presença. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é o penhor das nossas almas. A única coisa que eu vou poder levar para provar que eu pertenci a Ele é o Espírito Santo. É um coração transformado, é uma vida transformada. No fim das contas, o que a gente realmente precisa, realmente é a presença de Deus. Ele é o nosso tesouro. Se nós o considerarmos o nosso tesouro, o nosso coração estará guardado nele. E se o nosso coração estiver guardado em Deus,
os montes podem se estremecer, os mares podem estrondar, tudo na natureza, tudo na vida, as guerras, qualquer coisa pode acontecer. O meu coração continuará guardado, porque ele está em terra firme. E diante de todas as coisas que vão acontecer, eu ainda vou ter o meu melhor amigo do meu lado. E essa é a nossa grande bênção. Saber que nós nunca estaremos sozinhos. E que todas essas coisas são momentâneas, todos esses sofrimentos são coisas que Deus não se alegra em trazer, mas que precisam ser feitas e que Ele fará para que tudo possa ser refeito e novo. Todos os avisos do livro de Apocalipse, dos evangelhos, são conselhos, são alertas de um amigo. É alguém que ama você mais do que qualquer pessoa já amou, olhando e dizendo para você: guarda o que eu te dei. Guarda o que eu te dei, você vai precisar. Vai acontecer isso, isso, mas calma, eu tô com vocês, só guarda o que eu te dei. Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, que você tenha sido mexido, tocado da mesma maneira que eu também tenho sido, e que isso te confronte a viver uma realidade realmente de confiança na terra firme, na rocha eterna, que é a presença do nosso Deus. Se você gostou desse vídeo e lembrou de alguém, peço que você compartilhe. Acho que é um vídeo muito importante. É um tema que eu tenho refletido um pouco mais depois de toda essa situação que teve, né, de apagão e tal. Então acho que é muito importante a gente não só pensar nisso, mas mandar, né, para pessoas que a gente sabe que também não estão bem. Porque o excesso de notícias realmente faz muito mal pra gente. Esses barulhos nos fazem esquecer da firmeza que nós temos na palavra do nosso Deus e na presença dele conosco, né, o tempo todo, que é o Espírito Santo. Que Deus abençoe você e até algum dia.